Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe a cada um. É mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória ao nosso Deus. Hoje os irmãos estão percebendo que eu estou sozinho. Nosso irmão Ricardo, nosso irmão Evilânio não pôde estar conosco hoje, mas pela graça do Senhor Jesus a palavra vai ser explanada. A lição da Escola Sabatina, e hoje é a lição número 12. E o título é: Que viram em tua casa? É uma pergunta. Então, se você tiver condição, irmãos, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, por mais uma vez estar estudando a tua palavra, Deus. Que o Senhor possa nos iluminar, possamos aprender, Deus, pelo Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer para nós e colocarmos em prática. Pedimos com perdão nossos pecados em Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos, louvado seja Deus. Estamos na penúltima lição da Escola Sabatina desse trimestre, a lição Estações da Família, e que Deus possa abençoar o seu lar, o meu lar, e que nós todos possamos crescer na graça, no Espírito, no conhecimento da Palavra de Deus. Amém? Se você não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, você possa dar um like, que você possa curtir o nosso canal aí, compartilhe esses vídeos para outros irmãos, tá bom? E clica no sininho para você receber novas notificações dos nossos vídeos, amém? Que Deus seja louvado. E hoje, irmãos, a gente pela segunda vez já estamos com a Bíblia White aqui em mãos, né? Nós vamos, a Escola Sabatina nossa agora aqui vai ser Bíblia, Espírito e Profecia, lição, e principalmente essa Bíblia que nós vamos usar aqui, a versão Almeida Antiga, de 1848, com algum texto da 1611. Louvado seja Deus, essa Bíblia é muito boa e a gente está aprendendo cada dia mais com ela, né? Ela é uma Bíblia normal, ela tem comentários, né? Assim como outras Bíblias que tem comentário, mas só que ela vem com comentário do Espírito e Profecia. Muito bom, você tem que ter essa Bíblia. O texto para nós dar início aqui à lição da Escola Sabatina está em 1 Pedro 2, verso 9. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui fala para nós que nós somos raça eleita, sacerdócio real. E o nosso lar, irmão, é um pequeno pedacinho do céu aqui na terra. Nosso lar deve ser assim. E nós somos sacerdotes do nosso lar. E somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que nosso lar, nossas vidas, nós possamos dar testemunho de um lar cristão bem ordenado. Aí sim, as pessoas vão ver Cristo em nós e nossas doutrinas agora vão ser vistas na prática. Aí sim, nós vamos poder levar essa mensagem, testemunho a todas as nações. E aqui na própria lição, irmãos, tem no segundo parágrafo, tem umas perguntas muito interessantes para nós refletirmos. O que as pessoas e os anjos celestiais veem em nossas casas? Qual a influência permeia em nosso lar? É uma pergunta. É possível sentir o perfume da oração? Será que nosso lar é um lar de oração? Os anjos gostam de estar lá no nosso lar? Existe gentileza, generosidade, amor, ou tensão, ira, ressentimento, amargura e discórdia no nosso lar? O que está tendo no nosso lar, irmão? É para nós pensar, será que nosso lar é um lar bem ordenado, que dá testemunho da vida de Jesus? Alguns visitantes vão embora com a sensação de que Jesus está ali. Quando as pessoas vão nos visitar, quando elas saem das nossas casas, elas sentiram a presença de Jesus, viram em nós, com as nossas obras, com as nossas atitudes, que Cristo mora ali. Será que ela viu isso? Então devemos refletir. Se não está acontecendo isso, irmãos, que nós possamos se converter e arrependermos para recebermos refrigério do Espírito Santo. Tem um texto aqui na Meditação Matinal, irmãos, Vidas que Falam, página 241. Ela diz assim, ó: A serva do Senhor, que a nossa lição é baseada na Bíblia e no Espírito de Profecia. Página 241. Olha que diz para nós, irmãos, que interessante.
Diz assim, em agosto, dia 23 de agosto, aqui na página 241, Vidas que Falam, a meditação matinal. E o título é Que Vêm Eles? E no terceiro parágrafo diz assim, ó, aqueles com que nos associamos dia a dia, necessitamos de nosso auxílio, nossa orientação. Eles podem encontrar-se em tal condição de mente que uma palavra dita a tempo será como um prego escravado no lugar certo. Amanhã, alguma dessas almas poderão estar onde nunca mais o alcançaremos. Outra vez, qual é a nossa influência sobre esses companheiros de jornada? Então, irmãos, qual é a nossa influência na escola, no trabalho, na igreja, na sociedade, nos vizinhos? O que as pessoas veem em nós? Quando a gente se encontra com essas pessoas, a gente está falando do quê? A gente está falando de futebol, novela, filme? Ou estamos falando da palavra de Deus? Ou mais, com as nossas vidas, elas veem Cristo em nós? Ou nós somos umas pessoas comuns, como qualquer outras? O que as pessoas estão vendo em nós? Devemos refletir o caráter de Deus para outras pessoas. Continuando o texto, na mesma meditação que estou lendo, diz assim, ó, que tem visto em vossas casas, vossos amigos e conhecidos? Estai vós, em vez de revelar os tesouros da graça de Cristo, ostentando coisas que perecem com uso? O que nós estamos mostrando para as pessoas no nosso lar? Será que é os atributos do caráter de Cristo? Ou nossas propriedades, nossas riquezas materiais? Quem dera que aqueles pelos quais Deus fez coisas maravilhosas, colocando em suas virtudes. 1 Pedro 2, verso 9, é o texto que a gente leu aqui. E anunciai suas obras poderosas. Quantas vezes, porém, aqueles em favor dos quais Deus opera são como Ezequias, esquecido do doador de todas as suas bênçãos. Irmão, será que nós estamos sendo como Ezequias? Vamos ler o texto aqui que está em Isaías 39, verso 4. Isaías 39, verso 4. Na minha versão Almeida Antiga aqui, ó, diz assim, nós vamos aprofundar depois, mas nesse tema de Ezequias, mas vamos ler primeiramente esse texto, verso 4, Isaías 39, verso 4. E ele ainda perguntou, quem perguntou para Ezequias? Isaías, que foi ter com ele depois que os chefes de Babilônia foram visitar Ezequias. E aí Isaías pergunta, e ainda perguntou, que foi que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Então ele mostrou, irmãos, Ezequias mostrou a riqueza. E aqueles homens foram ali para Israel para ver as bênçãos de Deus Todo-Poderoso que tinha curado Ezequias. E o que Ezequias mostrou? De vez mostrar os atributos de Deus, como Deus é poderoso, ele mostrou as suas riquezas. E isso, irmão, foi uma perda terrível. Mais para frente, Babilônia invade todo Israel e ali leva cativo muitos pela essa fraqueza de Ezequias. Ezequias era para mostrar o poder de Deus, como Deus é todo poderoso que cura. Outro texto aqui que a gente pode apresentar para os irmãos está no Para Conhecê-lo, página 305. Na página 305, irmãos, tem um texto muito interessante para nós também, que está no dia 26 de outubro. Diz assim, devem os seguidores de Cristo procurar melhorar o estado moral do mundo sob a influência da comunicação do Espírito de Deus. Não devem baixar o nível do mundo, julgando que assim fazendo eles o erguerão. Nas palavras, no vestuário, no Espírito, em tudo. Enfim, deve haver assinalada distinção entre os cristãos e os mundanos. Hoje em dia, irmãos, o que tem mais assim de conselho é que a gente fique mais parecido com as pessoas para ganhar elas para Jesus. Mas isso é coisa do homem, irmão. Isso é ideias humanas, que nós não queremos ideias humanas. Ideias humanas não dá certo, o fim dela é perdição. Nós queremos o assim do Senhor. E o assim do Senhor falou ao contrário, que a gente está
tem que ser distinto em tudo, na comida, no vestuário, na conversação, em tudo. Nós temos que ser diferente para atrair as pessoas. Assim as pessoas vão ser atraídas para o Evangelho. Elas vão ver que há uma diferença entre nós e o povo do mundo. E elas vão querer passar para o nosso lado, porque elas vão ver que Cristo está conosco. Não que a gente se sentir melhores que outras pessoas, mas que Cristo está conosco. Nós aprendemos a palavra de Deus, que nós devemos se portar assim. E elas vão querer buscar Jesus através do nosso testemunho. Continuando o texto, ó. Essa distinção tem influência convincente sobre os mundanos. Vê eles que os filhos e filhas do Senhor se separam do mundo e que o Senhor une a si. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6,14. Quem está disposto a ser erguido ao nível mais elevado? É uma pergunta. Ela escreveu isso em 1899. Então a serva do Senhor aqui, inspirada pelo Espírito Santo, fala que nós temos que ser distinto do mundo. Aí, portanto, as pessoas vão ser atraídas a Cristo através das nossas pessoas. Nós devemos ser diferente, especial, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos agora para o domingo, irmão, aprendendo com o erro de um rei. Agora nós vamos entrar mais aqui em Ezequias. Vamos ler 2 Crônicas 32, verso 25. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 25, diz assim, na Bíblia White: mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, pois seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele, e sobre Judá e Jerusalém. Irmãos, então olha o mau testemunho de um homem, levou Judá e Jerusalém à perdição. Muitos pereceram por causa desse mau testemunho. Por quê? Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito. Qual foi o benefício? A cura miraculosa pelo poder de Deus. Pois seu coração se exaltou. Ele se exaltou. De vez em mostrar os dons de Deus, o poder de Deus, mostrou as suas riquezas com os babilônicos. Pelo que veio grande ira sobre ele, e sobre Judá e Jerusalém. Então, irmãos, a gente vê mais um texto que novamente Deus fala que o povo de Deus é para dar testemunho de Deus, o caráter do Senhor, o que o Senhor é poderoso, não do que eles têm em bens materiais, não isso, mas o caráter de Cristo na nossa vida, o que Deus tem feito por nós. É isso que Deus espera de nós. Misericórdia, irmãos. Em Isaías capítulo 38 e o 39, tá a história. Se os irmãos quiserem ler, depois você lê na sua casa. Capítulo 38 vai falar da doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa, foi muito poderosa. Deus enviou Isaías para falar para ele: ó, aplanta a sua casa que você vai perecer, você vai morrer, você vai dormir. E aí ele chorou, né? E ele implorou para Deus, para que Deus restaurasse ele. Então Deus envia Isaías de novo para ele e faz a cura poderosamente, e ele é curado. E no capítulo 39 é o capítulo que fala os embaixadores de Babilônia enviados a Jerusalém. E aí os homens lá de Babilônia viram que Ezequias foi curado, um milagre aconteceu, e eles foram ver quem é esse Deus todo-poderoso que faz uma obra tão poderosa assim. E aí o que aconteceu, irmãos? Ezequias não correspondeu àquilo, o benefício que Deus deu. Você está correspondendo, irmãos, às bênçãos que Deus deu para você? Você está falando daquilo que Deus tem feito na sua vida? Ou será que Deus não fez nada na sua vida? Você não está contando nada? Misericórdia! Possamos cair sobre a rocha e se converter para a honra e glória do nosso Deus. Aí na lição diz aqui: é impressionante o contraste entre sua gratidão por ter sido curado, no capítulo 38, e o seu silêncio a respeito da cura, no capítulo 39. Ezequias no capítulo 38 ficou muito agradecido a Deus por ter sido curado, e no capítulo 39, na prática, ele se esqueceu de Deus. Na própria lição, irmãos, tem um trecho aqui no último parágrafo, diz assim, ó:
Os cristãos não são chamados a ostentar sua prosperidade material, nem realizações, embora possa reconhecê-las como bênção de Deus. Então Deus não nos chamou, irmão, para nós mostrar nossas riquezas, as nossas façanhas carnais, nossas façanhas e realizações materiais. Hoje em dia a gente vai ver muitos agradecimentos aí na escola sabatina, principalmente classe de jovens, só agradecendo sobre a faculdade, pedindo oração sobre a faculdade, para passar na prova, só coisas materiais, irmão. Nós temos que pedir para Deus o espiritual. Senhor, meu Deus, irmãos, ore por mim, que eu quero terminar de ler o livro Desejado em Todas as Nações, quero terminar de ler o livro Grande Conflito. É isso que nós temos que pedir, jovens, para Deus. E temos que agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele tem feito na nossa vida espirituais, é o principal. As materiais vêm em segundo plano, mas nós temos colocado, infelizmente, principalmente nós até adultos, temos colocado os bens materiais acima de tudo. Misericórdia. No falar, nós louvamos ao Senhor, mas na vida, na prática, nós dizemos outra coisa. Meu Deus, salva-nos, Senhor. No Profetas e Reis, na página 344, não, Profetas e Reis, na página 344, tem um texto interessante para nós. O capítulo é os embaixadores de Babilônia, falando do capítulo aqui de Isaías, capítulo 39. Ó. Nos férteis vales do Tigre e do Eufrates, habitava uma antiga raça que, embora nesse tempo estivesse sujeita à Síria, estava destinada a governar o mundo. Havia entre o seu povo homens sábios que davam muita atenção ao estudo da astronomia. E quando notaram que a sombra do quadrante solar havia regredido 10 graus, ficaram grandemente maravilhados. Seu rei, Merodach Baladã, tendo sido informado de que esse milagre se realizara com um sinal ao rei de Judá, de que Deus do céu lhe havia assegurado nova etapa de vida, enviou embaixadores a Ezequias, a fim de com ele congratular por seu restabelecimento e se informar, se possível, mais a respeito do Deus que realizara tão grande maravilha. A visita desses mensageiros, governantes de tão distante terra, dava a Ezequias a oportunidade de celebrar o Deus vivo. Quão fácil lhe teria sido falar-lhe de Deus, o sustentador de todas as coisas criadas, por cujo favor sua própria vida tinha sido poupada, quando todas as outras esperanças haviam desaparecido. Que momentosas transformações poderia ter tomado lugar tivessem esses pesquisadores da verdade, vindo das planícies da Caldeia, sendo levado ao conhecimento da suprema soberania do Deus vivo? Irmãos, olha que oportunidades Ezequias perdeu. Quantas oportunidades nós temos perdido de falar do amor de Deus, do poder de Deus, temos falado das coisas que a gente tem, das façanhas que a gente tem feito. Misericórdia, irmãos. Das coisas materiais, emprego que a gente conseguiu. Irmãos, nós temos que falar do amor de Deus, que Deus tem feito na nossa vida espiritualmente. Ou será que não tem nada na nossa vida para falar espiritualmente? Diz a palavra de Deus que a boca fala o que a mente está cheia. Misericórdia, irmãos. Possamos nos converter e sair. Esse exemplo de Ezequias é para nós não cometer. Esse exemplo foi deixado aqui para nós, para a gente não cair nessa cilada do inimigo. E quantos de nós, sabendo que é verdade, ainda cai na cilada do inimigo? Que Deus tenha misericórdia de nós e das nossas famílias. Lembrando que a gente sempre está falando uma lição aqui, irmãos. Igrejas são fortes se famílias estiverem fortes no lar. Igrejas fracas, por quê? Porque famílias estão fracas, não estão fazendo culto, não estão vivendo aquilo que a gente tem professado. Misericórdia. A igreja não é um clube, irmãos. A igreja é um local onde a gente se reúne, vários irmãos que já buscaram em seus lares, já testemunharam para outras pessoas, vão se congratular aquilo que Deus tem feito aos sábados, no dia do Senhor, pedir a bênção de Deus, agradecer porque Deus tem feito na nossa vida. Amém? Isso é uma comunidade, irmãos. A igreja não é um clube. A gente só está conversando sobre coisas materiais, quem comprou moto, quem comprou carro, o que a gente vai comer, o que a gente vai fazer.
mas coisas espirituais, são juntamentos espirituais que a gente deve fazer. Continuando aqui, no texto da lição, diz assim, ó: eles são chamados, nós cristãos, a anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Ou a usar a experiência de Ezequias como símbolo para declarar que ele estava à beira da morte, mas Cristo o curou. Estavam mortos no pecado, mas Cristo nos ressuscitou e o fez sentar nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2, verso 4 a 6. Irmão, então é disso que a gente tem que falar. A gente está mortos em pecados e ofensa, e Jesus nos curou, Jesus nos ressuscitou para uma novidade de vida. E é disso que a gente tem que falar para as outras pessoas. Isso o mundo está esperando, irmãos. Homens e mulheres que não se compram, não se vendem, que seja fiel a Deus, como a bússola é ao polo. Outro texto, irmãos, da meditação matinal aqui, que gostaria de ler para os irmãos, é Vidas que Falam. Esse é na página 241, é dia 23 de agosto, irmãos. Na página 241, é aquele mesmo capítulo, aquela mesma página que eu li anteriormente, no mesmo livro, no Vidas que Falam. Só que é o primeiro parágrafo agora. A visita dos embaixadores a Ezequias foi um teste de sua gratidão e devoção. Tivesse aproveitado a oportunidade que lhe era dada de testemunhar do poder, bondade e compaixão de Deus de Israel, o relatório dos embaixadores teria sido uma luz espancando as trevas, mas ele se engrandeceu a si mesmo acima do Senhor dos exércitos. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, segundo Crônicas 32, verso 25. A história da falta de Ezequias em se provar fiel está pejada de importantes lições para todos. Necessitamos muito mais do que o fazemos falar dos preciosos capítulos de nossa experiência sobre a misericórdia e a amorável bondade de Deus, as incomparáveis profundezas do amor do Salvador, quando a partilhar aquilo que faz parte da vida espiritual, grandes pensamentos, nobres aspirações, clara percepção da verdade, proposta altruísta, anelos de piedade e santidade, encontrarão expressão em palavras que revelam a qualidade dos tesouros do coração. Então, irmãos, aquilo que a boca fala é o que está cheio a nossa mente. O que a gente está falando no dia a dia, irmão? A gente está falando do Corinthians, do Palmeiras, nós estamos falando do que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, das novelas, dos filmes, das séries. O que a gente está falando do dia a dia, irmãos? Com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que ainda não conhecem a verdade que a gente conhece. Será que nós estamos só conversando sobre isso? Ou estamos declarando que Jesus é o Senhor da nossa vida? Irmãos, só tem dois senhores nesse grande conflito. Ou nós estamos testemunhando do inimigo, ou das verdades do Senhor Jesus. A decisão, irmãos, está nas nossas mãos. Tem no rodapé da própria lição aqui de domingo, diz assim, ó: como você pode usar sua casa para testemunhar a outros? Como você pode compartilhar mais diretamente sua fé em Cristo com os distantes da sua casa? Como é que você pode, irmão, compartilhar a sua fé com aqueles que visitam na sua casa? Mostrando as coisas maravilhosas que você tem. Um exemplo, mostrando uma biblioteca como essa, para honrar e glória ao nosso Deus, mostrando que o livro que nós temos, a nossa igreja tem, Patriarcas e Profetas, vai falar de Gênesis até o tempo de Davi. Depois a gente vai ter o Profetas e Reis, que vai falar, além de Salomão, até os profetas menores, até Malaquias. O desejado de todas as nações, nós podemos falar para a nossa visita. Você quer saber sobre Jesus? Nós temos o desejado de todas as nações, que fala completo sobre a vida de Jesus, da infância, da idade adulta até a sua morte e a ressurreição. Louvado seja Deus. Dos Atos dos Apóstolos, nós temos um livro também que fala sobre os Atos dos Apóstolos, também o grande conflito, que fala desde ali dos apóstolos, ali, quando o último apóstolo morreu, João, passando pela Idade Média, toda a história cristã,
até os dias de hoje, indo até os últimos dias, o grande conflito. Isso que a gente deve falar, irmão, das maravilhas de Deus, que Deus tem feito em nós, como é que a nossa alimentação é diferente, o nosso vestuário, as nossas crianças, como é que elas se portam, elas obedecem os pais. Quando as pessoas veem do nosso lado todos esses benefícios, essas obras poderosas de Deus, elas vão ver que no nosso lar há uma diferença. Cristo Jesus no nosso lar. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Vamos para a segunda agora, irmãos. Família em primeiro lugar. Vamos ler João capítulo 1, verso 40 a 42. E diz assim a palavra de Deus: André, irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que o seguiram a Jesus. Ele achou primeiro seu irmão Simão e disse: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, irmão, aqui é bem claro que um irmão levou o outro irmão a Jesus para mostrar Cristo Jesus. E é assim que a gente deve fazer. Levar aqueles que são conhecidos, aqueles que a gente entra em contato, a Cristo Jesus, a palavra do Senhor, as coisas espirituais. Nós temos que levar as pessoas, tirar as pessoas da mentalidade mundana para as coisas espirituais. As pessoas vão falar para nós sobre super-heróis, a gente fala, nós temos um super-herói que nunca perdeu nenhuma batalha, que é Cristo Jesus. Esse é o vencedor. Esse é o vencedor dos vencedores. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 7. Diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinará ao teu filho, e delas falará, sentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Então, irmãos, nós devemos ensinar nosso lar, e todos que estão à nossa volta, nosso filho, sentado na casa, andando pelo caminho, deitar ou levantar, a todo tempo. Nós devemos ensinar a palavra de Deus, tirando todas as coisas mundanas, buscando o Senhor, sem conversações, irmão, estranhas. Conversar só sobre a palavra de Deus. Isso é uma bênção, irmão. Aqui está falando, para ensinar a criança sempre assim, ao deitar, ao levantar, ao sentar, ao dormir, sempre, irmão. Ensinar a criança no caminho que deve andar, nos caminhos de Deus. Ruth, capítulo 1, verso 14 a 18. Ruth, capítulo 1, verso 14 a 18 diz assim: então levantaram a voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após tua concunhada? Respondeu, porém, Ruth: não me inste que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu foste, irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E onde quer que morrereis, e ali serei sepultada. Assim me faça, Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Olha, irmãos, que história linda, né? Essa moça aqui, uma moabita, ela poderia voltar para sua família, que o marido dela tinha morrido, o sogro dela também tinha morrido, o marido da Noemi, ambas viúvas ali, mulheres naquela época sozinha, terrível, né? Mas ela quis ficar com a sogra dela, falou: onde você for eu vou, onde você pousar eu vou pousar, o seu Deus é o meu Deus. Olha, irmãos, que testemunho poderoso. Então, irmãos, família em primeiro lugar. Essa moça se apegou com a sua família, que era a única que era sogra. Louvado seja Deus. E essa moça, essa Ruth, né, com certeza foi evangelizada pelo bom testemunho da sua sogra. Irmãos, esse relacionamento que tem acontecido no meio cristão, sogra, sogro, nora, essa comunhão que deve haver, irmãos. Nós cristãos temos que ser diferente. Não é genro fazendo piada de sogra, sogra não gostando de genro e aquela bagunça, não. Nós temos que ser diferente, unido na fé. E essa moça aqui, junto com a sua nora, né,
Noemi com a sua nora Ruth unidas, porque com certeza Noemi deu um bom testemunho para Ruth, né? Louvado seja Deus. E a gente, se continuar no capítulo, né? Todo o livro de Ruth, depois a gente vai ver, pelo bom testemunho que Noemi deu, Ruth foi bem sucedida, conheceu Boaz e casou com ele, né? Era um homem possuidor de muitos bens, e resgatou a Ruth e a Noemi para a honra e glória do nosso Deus. Louvado seja Deus, irmão. Então, com o testemunho lindo de Noemi, elas foram bem sucedidas. Deus ajudou elas e elas foram abençoadas pelo Senhor. Louvado seja Deus. No livro Orientação da Criança, irmãos, página 474, diz assim na Serva do Senhor, página 474, 475. Olha o que diz aqui, irmãos. O subtítulo é Pais, despertai de vossa sonolência letal. O capítulo é Interesses Eternos. Devido à indiferença dos pais, muitos filhos são levados a pensar que eles não se incomodam com sua alma. Assim não deve ser antes do que tem filhos, de tal maneira que devem dirigir suas ocupações domésticas e negócio que nada possa se interpor entre eles e os filhos, que venham a diminuir a influência paterna e guiá-los para Cristo. Devem ensinar vossos filhos a lição do amor de Jesus, para que possam ter coração, conduta e conversações puros. O Senhor trabalharia no coração dos filhos se apenas os pais cooperassem com os agentes divinos, mas Ele não fará o que foi designado como sendo a vossa parte do trabalho. Pais, deveis despertar da vossa sonolência letal. Então, Deus, irmão, não vai fazer um milagre se os pais não fizerem a sua parte. Um exemplo. Foi dado para os pais ensinar a criança no caminho que deve andar, na palavra de Deus, sentando, acordando, levantando, e no caminho, ensinando. Se a gente não ensinar no caminho, irmãos, Deus não vai fazer um milagre. Por quê? Porque aí Deus vai estar interferindo no livre-arbítrio. Deus deixou nós, pais, para cuidar do nosso filho, criar nosso filho. Se a gente se esforçar, buscar o Senhor pelo poder do Senhor Jesus, na palavra de Deus, criar nosso filho no caminho do Senhor, Deus vai nos ajudar. Ele vai comissionar anjos poderosos para nos instruir e guardar. Amém? Isso é o que está dizendo a palavra do Senhor, irmãos. Não tem outra coisa. Se com a nossa influência a gente diminui a palavra de Deus com a nossa vida, na vida das crianças, irmão, Deus não vai fazer um milagre para que isso fique ao contrário. Nunca vai acontecer isso. O Senhor trabalharia no coração dos filhos se apenas os pais cooperassem. Se a gente cooperar com os agentes divinos, mas Ele não fará o que foi designado como sendo a vossa parte do trabalho. Pais, devem despertar da vossa sonolência letal. Então nós estamos dormindo, irmão. Nós estamos numa letargia letal. Estamos caminhando para a perdição. Devemos nos acordar. Acorda, Laodiceia. Acorda, Laodiceia. Que Deus possa nos despertar, irmãos, para que possamos, enquanto ainda dá tempo, enquanto ainda a palavra do Senhor, o Espírito Santo está trabalhando em nós, quando temos a palavra do Senhor em nossos corações, buscar o Senhor enquanto há tempo, porque logo mais buscarão de um lugar ao outro e não vai achar mais a palavra de Deus, porque o Espírito Santo se retirará da terra, não converte mais ninguém, estará selado apenas com os santos, aqueles que venceram, vai estar selado somente com eles. Agora, aqueles que não buscaram o Senhor, vai ficar sem o Espírito Santo e vai buscar a palavra de Deus, não vai mais achar. Misericórdia. Irmãos, terça-feira agora, a paz que vence. 1 Coríntios 7, verso 12 a 15. Está escrito assim, irmão, verso 12. Mas aos outros digo, eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não se separe dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não se separe dele. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou em paz.
Então esse texto é bem interessante, irmãos, que se você for para os caminhos do Senhor e o seu cônjuge não foi, ele permanece incrédulo, não é para ter divórcio, é para você ficar casadinho, bonitinho, para que a sua procedência, o seu bom testemunho ganhe o cônjuge incrédulo e os filhos também, louvado seja Deus. Então, irmãos, a sua casa é santificada pelas suas atitudes, pelas suas obras. Então a sua casa pode ser santificada pelo seu testemunho, porque eles vão ver, o cônjuge, os filhos que ainda não aceitaram Jesus vão ver que você é um filho, uma filha de Deus. Então você vai dar um bom testemunho, irmãos. Amém? Busca o Senhor. Busca o Senhor, que sua casa vai ser ganha para Jesus. Creia que o Senhor é poderoso. Ore, não desista. Amém? 1 Pedro capítulo 3, verso 1 e 2. 1 Pedro capítulo 3, verso 1 e 2. Diz assim, ó: semelhante vós mulheres, sede submissas ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedece à palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento das suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. Então, minhas irmãs, você que tem marido incrédulo, pelo seu procedimento você pode ganhar o coração do seu marido. Fica firme, dê bom testemunho, viva a palavra de Deus. E aí com certeza, porque o Senhor na sua vida é atraente, Ele atrai os sinceros de coração. Fica firme no Senhor. Deus fala para não separar, em nome de Jesus. E toda a sua casa vai ser ganha pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo na sua vida. Amém? Eu sei que às vezes pode ser difícil, o lar, às vezes dividido, né? Às vezes você quer ter tempo mais para a palavra de Deus, você quer tempo para fazer trabalho missionário, mas muitas vezes seu cônjuge é incrédulo, você não consegue ter muitas atividades. Mas o Senhor conhece, irmãos. O Senhor conhece, meu irmão. O Senhor conhece, meu irmão, a sua luta. Fica firme no Senhor e o Senhor vai dar vitória para você. Dê atenção para a sua família, mas nunca deixe os princípios de Deus. Não troque os princípios de Deus por nada nesse mundo. Fale com brandura, fale com mansidão ao seu cônjuge. Olha, eu sirvo o Senhor, isso aqui eu não faço porque está na palavra de Deus. Siga corretamente, fale com brandura, ore a Deus, peça para os irmãos orar e com certeza você vai ser vitoriosa, você vai ser vitorioso, meu irmão. Mente, caráter, personalidade, volume 1, página 155. Tem um texto bem interessante para nós dessa terça-feira aqui, ó. Diz assim, ó: a firma da família deve ser bem organizada. Pai e mãe juntamente devem considerar sua responsabilidade. Juntos devem trabalhar pelo mais alto bem dos filhos. Se vocês dois são cristãos, seguem o mesmo princípio, esse é o conselho para você. Não deve haver divergência entre eles. Os dois são cristãos, da mesma igreja. Não deve nunca, na presença dos filhos, criticar mutuamente seus planos ou pôr em dúvida o juízo do consorte. Ou seja, irmão, não devemos nunca, na presença dos filhos, criticar outro cônjuge, de jeito nenhum, nem que ele seja errado. Se estiver errado, você chama a parte depois e conversa. Não critica na frente dos filhos. Ou pôr em dúvida o juízo. A sua mãe é louca, seu pai é doido. Nunca faça isso, irmão. Nunca faça isso, porque seus filhos vão crescer e vão sair dos caminhos do Senhor. Não faça isso. Se a esposa é inexperiente, deve ela procurar descobrir onde seu trabalho dificulta a atuação do marido, e ao esforçar-se ele pela salvação dos filhos. E o marido deve erguer as mãos da esposa, dando-lhe sábio conselho e amorável animação. Então, na parte 155, parte 156, mente, caráter, personalidade, volume 1, dá esse conselho para nós, irmãos. O lar tem que ser junto, um erguendo a mão do outro e o outro pedindo sabedoria para criar os filhos no caminho do Senhor. A mulher ajuda o marido e o marido ajuda a esposa. É uma empresa que fala. É uma empresa, a família é uma empresa. Deve ser bem organizada. Com a empresa desorganizada, logo fale. Misericórdia, irmãos. Quarta-feira, irmãos. A vida familiar deve ser compartilhada. 1 Coríntios 4, verso 16.
1 Coríntios 4, verso 16. Olha o texto lindo que fala para nós aqui, irmãos. Essa Bíblia tem muito comentário do Espírito de Profecia, irmãos. Eu não estou lendo, porque eu estou lendo os livros, mas tem muito comentário dos textos. 1 Coríntios 4, verso 16. Rogo, portanto, que sejam meus imitadores. Então, Paulo aqui, irmão, inspirado por Deus, fala que rogo, portanto, que sejam meus imitadores. Por que Paulo fala isso, irmão? Porque ele era imitador de Cristo. Ao as pessoas imitarem Paulo, estavam imitando quem? Jesus. Era um homem consagrado, irmão. Um homem no caminho do Senhor. Um homem que não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. Ele dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Efésios capítulo 5, verso 1. Efésios capítulo 5, verso 1. Diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. E aqui Paulo fala uma exortação para que nós possamos ser filhos imitadores de Deus. Naquele outro texto ele fala para imitar ele, e imitando ele está imitando a Cristo, porque Paulo imitava a Cristo. E nós não temos nenhuma dúvida, né? A gente lê a palavra de Deus, né? Os livros que Paulo escreveu, com certeza Paulo está imitando a Cristo. Louvado seja Deus, é um homem que a gente lê a palavra de Deus, pode se imitar, que está imitando a Cristo. Um homem consagrado a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Olha o que diz aqui, irmão. E vós vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Novamente, Paulo exorta para que as pessoas sejam imitadores na sua tribulação, imitadores naquilo que ele pregava no Evangelho, imitadores na sua conduta cristã. Nós devemos imitar homens santos, inspirados por Deus, que são homens profetas do Senhor, homens que a gente pode imitar, e outros que a gente vê algumas falhas aqui que a Bíblia deixa para a gente não cometer. São exemplos para nós não cairmos. A palavra de Deus, irmão, são exemplos para a gente faça e não faça. Isso é a palavra de Deus. Conselhos vindo de Deus inspirado. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, verso 12 ao 13. Olha o que diz para nós, irmão. Para que não vos torneis indolentes, mas sejam imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Então exorta para nós imitar aqueles que herdam a promessa, homens, profetas de Deus e mulheres aqui. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, irmãos, louvado seja Deus. A Bíblia é um assim do Senhor, faça, e um assim do Senhor, não faça. Então devemos buscar sabedoria da palavra de Deus, e Deus vai nos ajudar a seguir no caminho do Senhor e ordenar toda a nossa família no caminho do Senhor. Amém? Então a vida familiar deve ser compartilhada. A nossa família deve ser um exemplo. Ao as pessoas do mundo nos olharem, elas veem Cristo em nós. Cristo é nossa família. Devemos ser imitadores de Cristo, e as pessoas, ao olhar para nós, elas podem nos imitar, que vão estar imitando a Cristo. Louvado seja Deus. Tem um texto do Espírito de Profecia na própria lição, está no Ciência Bom Viver, página 354. A influência social é uma força maravilhosa. Se quisermos, podemos valer-nos dela para auxiliar as pessoas que nos rodeiam. Então aqui está escrito para nós, irmão, que a nossa influência, porque nós somos seres sociais. Nós somos nas escolas, nós estamos no trabalho, nós somos na igreja. Ou a gente influencia as pessoas para o bem ou para o mal. Não tem como. Nós somos influenciadores. As pessoas, principalmente aqueles que entram em contato conosco, são novos na fé, pessoas que estão querendo seguir o caminho do Senhor, elas nos olham, estão nos observando, irmãos. Quer você observe, quer você queira ou não, as pessoas estão nos observando nosso jeito de falar, nosso jeito de agir, nossa alimentação, nosso vestuário, nosso entretenimento, nossas conversações nas rodas, nossas zombarias, nossos risos, o que a gente está se felicitando, as nossas tristezas. As pessoas estão nos observando,
estão observando nossas famílias. Os vizinhos sabem se a gente é cristão verdadeiro ou apenas frequentadores de um clube. Os vizinhos sabem. E você também sabe. Ninguém se engana, irmãos. Então, irmãos, apesar de que nós vemos na palavra para a gente sempre dar bom testemunho, Paulo até fala aqui que ele é um seguidor de Cristo e as pessoas, ao olharem para ele, ao seguirem a ele, estão seguindo a Cristo, mas é evidente que homens têm falhas, homens são pecadores, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então todos têm falhas, irmão. Se não é por Cristo, a gente cai. Temos que estar sempre ligados com a videira. Então, homens são falhos, irmão. Então toma cuidado ao você jogar toda a sua expectativa em pessoas como pastores, membros, líderes da igreja, né? E às vezes você vê alguma falha e você cair e se desanimar. 100% a gente tem que se apegar com a palavra de Deus. A palavra do Senhor nunca erra. E Cristo é nosso exemplo maior. Um exemplo que pisou essa terra. Desde o nascimento até a sua morte, não pecou. Esse é nosso exemplo. Esse a gente pode confiar. Segurar firme, que esse é 100% de vitória. Amém? Ciência do Bom Viver, página 350 e 351, tem um texto para nós aqui, ó, bem interessante. O capítulo é o Ministério do Lar. Os primeiros anos da vida do Salvador são mais que um exemplo para a juventude. São uma lição e deveriam ser um estímulo para todo pai. O círculo de deveres com a família e os vizinhos é o primeiro campo de ação para os que se querem empenhar na obra do levantamento moral dos seus semelhantes. Então, nosso primeiro campo missionário é o nosso lar e os nossos vizinhos, irmão. Não há um campo de ação mais importante do que o que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Das obras confiadas a seres humanos, nenhuma existe tão repleta de consequências de grande alcance como a obra dos pais. Então, irmão, a obra dos pais, ensinar a sua família, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, é a obra mais poderosa. Esse é o trabalho missionário, o primeiro trabalho missionário nosso. Se a gente busca fora, negligencia o lar, irmão, nós estamos em apuros. Nós não estamos fazendo o trabalho de Deus. Não adianta, irmão. Nós podemos ganhar todo mundo. Se a gente negligenciar a família, nós negligenciamos tudo. Misericórdia. Que Deus nos ajude, irmão, a não negligenciar. Muitas famílias hoje estão sendo negligenciadas. Filhos de pessoas líderes aí estão nos caminhos da perdição. Porque muitas vezes foram para longe, largaram os filhos, às vezes sem o amparo do pai ou da mãe, foram negligenciados. E hoje, irmãos, são irremediáveis essas crianças. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Quinta-feira, irmãos, agora vamos para os centros de amabilidade contagiante. Isaías 58, versos 6 e 7. E diz assim: acaso não é esse jejum que escolhesse soltar as ligaduras da impiedade, desfazer os fardos pesados e deixar ir livre os oprimidos, e que quebreis todo o jugo? Porventura não é que reparte teu pão com o faminto, recolhes em casa os pobres desamparados, que vendo o nu o cubra e não esconda da tua carne? Olha que texto interessante, irmãos. E tem um texto aqui na Bíblia White, comentando esses versos que eu li, verso 5 a 7 do capítulo 50 de Isaías. O cristão não são um grupo de lamentadores. Temos tudo para ser agradecido. Nunca deve os cristãos agir com um brado de lamentadores no funeral. Deus não requer isso dos seus seguidores. Ele não quer que pedem que se assente sobre o pano de saco cinza. Seria isso o jejum que escolhi? Pergunta ele. Que homem um dia aflige sua alma, inclina sua cabeça como um junco, estende debaixo de si o saco de cinza? Chamaria tu isso de jejum, de aceitável ao Senhor? Isaías 58, verso 5. Deus nos diz que tipo de jejum ele escolheu. Porventura não é esse jejum que escolhi, que solta ligaduras da impiedade, desfaça a atadura da servidão, deixe livre o oprimido, e despedaça todo o jugo. Verso 6. Esse é o jejum que ele deseja que observemos. Dessas palavras é delineado o nosso dever. Deus nos mostra onde devemos colocar nosso tesouro, ao seguirmos o caminho da autonegação, do sacrifício próprio. Ajudarão os necessitados, sofredores,
ajuntemos tesouro diante do trono de Deus. É o manuscrito 31 de 1901, a Serva do Senhor escreveu. Olha que texto interessante, irmãos. Tem outro texto aqui, irmão, na Bíblia White, que é do verso 6, comentando o verso 6, julgos não devem ser impostos. Diz assim: o Senhor não deu aos seres humanos a obra de colocar julgos no pescoço do seu povo, prendendo-o de tal forma que não fique livre para olhar para ele e ser por ele guiado e dirigido. Não é desígnio do Senhor que seu povo esteja sujeito à autoridade de outros seres humanos, que são eles próprios inteiramente dependentes de Deus. Carta 76 de 1902. Então, irmãos, aqui exorta para nós, servo do Senhor, que deixe todo julgo. Não é para ficar colocando julgo nos irmãos, ou seja, ficar mandando. Irmão, nós estamos num país de liberdade religiosa. Tem muitos líderes que querem colocar julgo no povo. Você não pode ir para lá, você não pode ler isso, você não pode comer isso, você não vai na casa de fulano. Fica colocando julgo. Deixa as pessoas, irmão, seguir a palavra de Deus. Tem muitos homens que ficam no meio, entre Cristo e a pessoa. Sai do meio, irmãos. Deixa as pessoas seguir. Oriente elas a ler Bíblia e Espírito e Profecia. Aí sim terá um povo fiel, puro. E elas vão seguir os líderes, se os líderes estão seguindo a Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ela não ouve a voz de estranhos. Está escrito, Jesus falou. Então, se você é de Jesus, quando você falar alguma coisa usada por Deus, as ovelhas do Senhor vão aceitar. Mas se você for um lobo devorador, vestido em pele de cordeiro, essas pessoas, irmão, as ovelhas do Senhor, não vão seguir. Não adianta colocar jogo. O Senhor não deu aos seres humanos a obra de colocar jugo no pescoço do seu povo, prendendo de forma que não fique livre para olhar para ele, e ser por ele guiado e dirigido. Irmãos, então deixa o povo ser guiado e dirigido pela Bíblia e o Espírito de Profecia. Líder que é líder, homem que é homem de Deus, vão guiar as pessoas na Bíblia e no Espírito de Profecia, irmãos. Eles vão dizer: siga comigo, fecha comigo, de jeito nenhum. Quero ler também, irmão, ler para os irmãos aqui o capítulo 58, mesmo capítulo, agora no verso 10 a 12. E se abrires tua alma ao faminto, e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma na seca, e engordará os teus ossos. Será como um jardim regado e como uma nascente cuja águas não falham. E os que serão de ti edificarão as ruínas antigas. E tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha, restaurador de veredas para morar. Então, irmão, se a gente ensinar os filhos dos caminhos do Senhor, nós vamos ter gerações e gerações de reparadores de brechas, filhos e filhas nos caminhos do Senhor. Gostaria de ler outro texto para os irmãos, está em Romanos capítulo 12, irmão. Romanos capítulo 12. Olha que texto interessante. Romanos capítulo 12, o versinho 13. 12, versinho 13. Diz assim, acudi aos santos na sua necessidade, exercer hospitalidade. Então, irmãos, a palavra de Deus nos exorta para que nossa casa seja um centro de amabilidade, um centro de amor. E aqui fala para nós acolhermos os santos nos nossos lares. É o conselho de Deus. 1 Pedro 4,9. 1 Pedro 4,9. Isso é a palavra de Deus nos exortando, irmãos, para a gente sair dessa letargia espiritual, para a gente se tornar cristãos verdadeiramente convertidos. 1 Pedro 4,9. 1 Pedro 4,9. Texto muito conhecido. Seja hospitaleiro uns para com outros, sem murmuração. Então nos exorta para a gente ser hospitaleiro. E quando as pessoas se hospedam na nossa casa, irmão, elas têm que ver Cristo no nosso lar. Cristo na nossa alimentação, no nosso vestuário, na nossa conversação, no nosso entretenimento. Olha que bênção, irmão. Aí elas vão sair dizendo: bem-aventurado esse lar. Se um dia eu for cristão, eu quero que meu lar seja como esse. Imagina, irmãos, uma pessoa vai no nosso lar e ela sai com o modo e fala: bom, se é para ser cristão dessa igreja desse jeito, prefiro minha família incrédula mesmo, que a gente está melhor do que eles. Misericórdia, irmãos, que esse não seja o nosso testemunho, né?
E alguns testemunhos dizendo de uma habilidade contagiante aqui, ó. Abraão e Sara, que está em Gênesis 18, verso 1 a 8, que convidaram a ficar nas suas tendas os 3 mensageiros de Deus. Lembra, os 3 mensageiros? Um era Cristo. Eles convidaram, olha, fique conosco, vocês almoçam conosco aqui. E foram bem hospitaleiros, né? Abraão e Sara. Rebeca e sua família, que está em Gênesis 24, verso 15 a 20, 31 a 33. Rebeca e sua família acolheram aquele que foi enviado de Abraão, né? Acolheram o rapaz com amabilidade, com amor. Olha que prestatividade, irmão. Louvado seja Deus. Zaqueu, irmãos, é um exemplo também que está em Lucas 19, do 1 ao 9. Zaqueu ficou feliz quando Jesus quis ir na sua casa. Olha que bênção, ele ficou maravilhado quando Jesus falou: eu vou estar na sua casa, Zaqueu. Zaqueu ficou muito feliz, né? Aí tem um texto na própria lição aqui do autor, no último parágrafo da 5ª, diz assim: às vezes a família reclama que lhe faltam acomodações, estrutura, tempo e vigor para oferecer hospitalidade. Outros se sentem inadequados, sem habilidade, inseguros quanto a ir além do que é familiar para se associarem com os incrédulos. Alguns desejam evitar complicações que surgem do envolvimento com os outros. Muitas famílias contemporâneas de hoje confundem hospitalidade com entretenimento. Irmãos, muito cuidado, não confunda hospitalidade com entretenimento. Muito cuidado, irmãos. Então nós devemos ter esse cuidado para não confundir essas coisas. Hospedar as pessoas e não dar entretenimento, principalmente mundano, para as pessoas. A palavra entretenimento vem de entreter. E quem quer nos entreter para nós não ter tempo para a palavra de Deus? Quem quer nos entreter? O inimigo das nossas almas, para a gente não ter tempo. Então, irmão, cai fora de entretenimentos. Imagina, a pessoa vem na sua casa, vê que você é um lar cristão, de vez você oferecer culto, estuda a palavra de Deus. Não, a gente põe filme na televisão, a gente dá videogame para eles jogarem. Misericórdia. Colocamos jogos em futebol. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, viu? Que Deus tenha misericórdia. Que aquele exemplo de Ezequias, irmão, não seja o nosso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Testemunho para a Igreja, volume 2. Testemunho para a Igreja, página 135. É um texto para nós aqui. Muito bom, irmãos. Estuda o Testemunho para a Igreja do 1 ao 9. Compre essa coleção. Que é um testemunho para a Igreja, para nós. Página 135, ó. Muito dentre os profetas. O capítulo é separação do mundo. Muito dentre os profetas peculiar povo de Deus se acham tão conformados com o mundo que seu caráter exclusivo não é distinguido. Isso dificulta a distinção entre os que servem a Deus e os que o não servem. Malaquias 3,18. Deus faria grande coisa por seu povo. Presta atenção, irmão. Deus faria grandes coisas por seu povo se eles se apartassem do mundo e permanecessem separados. Se tivessem se submetido à sua guia, eles tornariam um louvor em toda a terra. Diz a testemunha fiel e verdadeira: eu conheço as tuas obras. Apocalipse, verso 2, capítulo 2, verso 19. Os anjos de Deus que ministram àqueles que hão de herdar a salvação são familiarizados com a condição de todos e compreendem exatamente a medida de fé possuída pelo indivíduo. A incredulidade, o orgulho, a cobiça, o amor ao mundo existente no coração dos profetas do povo de Deus ofende os santos anjos. Quando vê os terríveis presunçosos pecados existentes no coração de muitos profetas seguidores de Cristo, e como Deus tem sido desonrado por sua conduta contraditória e distorcida, os anjos só choram. Irmão, quando a gente dá mau testemunho, os anjos choram. Aquele que mais estão em falta, que causa grande fraqueza na igreja e traz desonra sobre sua santa profissão de fé, não parece alarmado ou convencido, mas se sente como que prosperando no Senhor. Misericórdia, mano. Então aqueles que estão dando mau testemunho da igreja, na obra do Senhor, são aqueles que se acham mais prosperando. E isso é verdade, irmãos. Isso é uma verdade verdadeira. Misericórdia. As pessoas que estão mais relaxadas na fé é aquelas que muitas vezes prosperam materialmente. Mas quem será que está dando, irmãos, essa prosperidade material?
Quem está dando se a pessoa não está bem espiritualmente? Quem é que está dando, irmãos? Se a pessoa não ora, não estuda a palavra de Deus diariamente, e ela está prosperando financeiramente, irmão, quem é que está dando? Será, irmão, que é o inimigo das nossas almas? Para que as pessoas fiquem seguras naqueles bens materiais e se percam? Será que é isso? Não sei, irmãos. Cada um tem que rever sua própria vida. Senhor, será que há algum mal em mim? Sonda, meu Pai. É cada um, irmão, vendo a sua própria vida. Ninguém pode julgar a intenção de ninguém. Aqui no rodapé da lição, na quinta-feira, tem uma pergunta interessante para nós. Em que aspecto sua vida doméstica reflete sua condição espiritual? Que mudanças você precisa fazer para que seu lar se torne mais forte espiritualmente e seja uma bênção ao seu semelhante? Irmão, o que é preciso de mudar na nossa vida, no nosso lar, para ser uma bênção? Para que o nosso lar seja uma bênção e a nossa igreja seja forte. O que precisa, irmão? Mudar espiritualmente. Será que é a nossa alimentação? Nosso vestuário, nosso entretenimento, nossa conversação, nosso trato um com o outro no nosso lar, a nossa educação com o outro? Como é que está a nossa vida? Nosso entretenimento, diversões? O que precisa ser mudado na nossa vida, irmão? Cada um verifica a si mesmo, viu, irmãos? Verifica a si mesmo, ora a Deus e busca no Senhor. O Senhor me mostra o que eu devo mudar. Cristão que não muda, irmãos, é um laodiceano, é um morno. Ele nem é quente, nem firme na fé, nem ele é frio, nem é um ateu, um incrédulo. Ele é morno. Ele não entra e não deixa os outros entrar. É um fariseu. Esse é o morno. Ele acha que está tudo bem. Ele acha que dá o dízimo na igreja, e para a igreja nos cultos regulares. Está tudo bom. Ele acha que está bem. Ele está 10, 20, 30 anos e não tem crescido. Tem ficado só nessa mesmice espiritual. Ele é um anão espiritual. Misericórdia, não cresce, irmão. Peça para Deus, irmão, o crescimento espiritual. Um crescimento radical. Radical verdadeiro. Radical consigo mesmo. Na sexta-feira, irmão, tem um texto para nós terminar aqui, tá? Ciência do Bom Viver. Ciência do Bom Viver, páginas 352 e 355. Nossa esfera de influência poderá parecer limitada. Nossa capacidade diminutas e escassas oportunidades. Nosso recurso reduzido. No entanto, se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades de nossos lares, maravilhosas serão nossas possibilidades. Irmãos, a gente pode até não ter recursos financeiros, a gente não pode ter bens materiais, mas se a gente souber o poder que a nossa família tem, a influência que a gente tem no nosso lar, maravilhosas serão nossas possibilidades. As pessoas vão ver Cristo em nós, Cristo em nossos lares. Então, como o título da lição diz aqui, irmãos, o que viram em tua casa, o que as pessoas estão vendo na sua casa, irmão? O que as pessoas estão vendo na minha casa? Será que é espiritualidade? Será que é Cristo? Ou coisas comuns que as pessoas veem em todos os lares aí dos incrédulos? Nós estamos sendo uma diferença ou igualdade? Irmão, que possamos ser a diferença, que possamos viver diferente com o mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a nós, vocês possam orar pelo nosso Escola Sabatina, a nossa TV Verdade Presente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha, fala do nosso canal para outras pessoas, divulgue aí e clica no sininho para você receber novas notificações, comenta e dá um like aí para nos ajudar. E se você puder, vamos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças pela tua misericórdia e pelo teu amor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, a Deus, pela essa lição espiritual da tua palavra. Que possamos, Deus, usufruir das suas bênçãos espirituais, Deus, para que possamos dar testemunho do teu amor, do teu poder, que Cristo pode fazer tudo em nós e por nós, Deus. Ó Deus, abençoe os lares, aqueles lares que estão às vezes desmantelados por Satanás, que o inimigo tem açoitado, que o Senhor possa erguer em nome de Jesus. Se alguém que tem filho incrédulo, algum cônjuge que não é da igreja, Deus, não acompanha essa pessoa nos caminhos do Senhor, o Senhor possa fazer um milagre em nome de Jesus. Abençoe-nos, Deus, fortaleça nossa fé e ajuda-nos, Senhor, a testemunhar o seu grande amor. E pedimos agradecendo com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém.